Boa noite, pessoal. Oi, Marilena, boa noite. Boa noite, Plínio, Kathleen.
Frio aí, Marilena? Aqui Hã? tá fresquinho. Tá frio aí? Aqui tá Tá. fresquinho, viu? Aqui também. Aqui encana um vento, não sei se é porque É. o condomínio tem 3 prédios, mas aqui Nossa, meu eu quarto mo é um gelo. é. Eu passei uma mensagem para a Gláucia, mas ela não viu. Ah, tá. Se o Plínio for apresentar, eu não sei como é que eu faço para ele poder compartilhar a tela. Você sabe, Plínio, como que eu faço aqui? O Plínio está sem. É, Não, mas não tem problema. Se não for possível, eu. é que eu que não sei. Vamos ver se a Gláucia entrar, às vezes ela me orienta para deixar a pessoa apresentar, Também sabe? não sei, porque se você é administradora, né? É, eu Então é não, diferente. já tentei clicar aqui no seu nome e tal, mas eu não achei. Ah, eu não sei se é Make Rust. Eu vou fazer um teste. Vamos fazer um teste, Eu vou então. fazer um teste, vê se você consegue. Eu Porque tem que tentei aparecer. colocar como co-host, vê se você faz um teste para você pôr a sua Deixa eu ver, ó. apresentação. Deixa eu ver aqui. Oi, Tânia. Oi, boa noite. Boa Tudo noite, bem? Tânia, Bem, tudo querida? bom? Boa Tudo noite. ótimo. Vocês já estão prontos aí, né? É todo Tá mundo aí, ó, engatilhada. pontual. Apareceu, Rita? Oi, Tânia, tudo bom? Apareceu. Tudo Ótimo. jóia. Deu certo, Plínio. Apareceu minha tela, então. Apareceu. O Plínio está agora, depois para Nossa, competir com o Plínio vai ser difícil. olha, vai Não, ter que dar mas umas aulas. vocês são um exemplo, né? A gente tem que Ah, melhorar a vida, né? eu acho muito legal esse comprometimento, essa É. vontade, sabe, de fazer. E a gente Desenvolver, né? De tenta fazer o fazer, melhor, né? de Eu fazer acho o que isso é o melhor. mais legal. Cada um É, dá aquilo que pode, que consegue. E esse esforço não tem preço. é verdade. A gente precisa desenvolver o Fico muito que. feliz, é uma turma muito boa. Oi? É uma turma, assim, muito boa. Vocês são muito bons. Obrigada. E o que é legal que quem prepara acaba estudando mais, então é gostoso, né? Sim, Então é muito bom. é uma forma de você aprender mais, né? É. Vou contratar o Plínio para as minhas aulas, viu, É Plínio? isso mesmo. Nossa, quem Eu diria? vou te dar o tema, falou, ó, Plínio, vai aí, é criatividade. Não, a gente tem que procurar fazer o melhor, realmente, né? Porque não tem jeito. E eu estava vendo seus slides aqui pelo celular, né? E assim, o capricho, a dedicação, o formato, muito Eu vi gostoso. agora também. Então, o Plínio está se superando aí. Não, então, mas eu preparei minha aula, mas Eu fico até com vergonha de mostrar a minha apresentação depois de todo esse capricho aqui, viu, Plínio? precisa dedicar, precisa de tempo, né? E assim, quando você começa a escutar um palestrante mesmo, tem aquele dom, você vê que é grande diferença, né? Como que se transmite uma informação, se consegue transmitir uma informação? Porque não é só inteligência, né? Você precisa ter essa questão de como que você fala, porque às vezes tem pessoas que são muito inteligentes, mas não conseguem explicar, você não consegue entender. Você sabe, Muito Plínio? inteligente. Tem pessoas que não são tão inteligentes e conseguem A ter questão é a comunicação, né? Às vezes, você tem a forma como você comunica, tem sempre que pensar em quem vai ouvir, se vai realmente entender aquilo que você quer passar. E aí, a responsabilidade de fazer as pessoas compreender é sempre de quem está comunicando. Por isso que é importante a comunicação, né? Então, se você não comunica bem, às vezes a sua mensagem sai toda distorcida, né? E por isso que tem aquele ditado que fala
que a pessoa, às vezes, é muito marqueteira, porque ela sabe vender, né? Talvez ela nem tenha tanta propriedade, tanto conhecimento, mas ela é muito boa nessa comunicação. E a comunicação hoje é uma das competências que as empresas mais colocam como avaliação para premiação, exatamente por isso, porque um líder que não sabe comunicar, como é que ele vai gerir uma equipe, né? Sim. Como é que ele vai dar credibilidade para ele mesmo? Então, é bem interessante isso. E eu estou vendo que já está gravando aqui a reunião e a gente está falando de comunicação aqui, mas é bom também, né? O Divaldo São foi assim, não é? 7h30. O Divaldo Oi? Franco foi assim. O Divaldo Franco, na primeira, ele foi dar uma palestra, né? Ele não estudou, né? Aí o mentor dele falou, né? Hoje eu vou fazer, as próximas você vai fazer, mas você tem que estudar. É isso mesmo. Boa noite, pra... pessoal. Oi, Gláucia, boa noite. Boa noite, Gláucia. Boa noite. Deixa eu ver, está faltando muita gente. A Kathleen está aí. Boa noite. Tudo bem, Kathleen? Boa noite. A Renatinha está aí ou não? Ainda não, né? Não vi a Renata. Porque hoje a prece, a agenda cristã está com a Kathleen, que está aí. A prece inicial está com a Renata. O Plínio mandando esse lindo evangelho que ele preparou para a gente com tanto carinho. Vibração, e a Grace que já está aí também, né? Eu vou parar de usar. A Noeli está aí ou não? A Noeli ainda não chegou também, né, Marilena? Não. Vamos esperar mais um bocadinho. O Glaucio tinha te passado uma mensagem, mas eu já resolvi, por isso que eu apaguei, viu? Eu vi que Eu você estava te apagou. pedindo Não, um help. eu tô com problema na minha internet, eu chamei o moço para consertar, ele só vai poder vir aqui a semana que vem. Eu tô no celular com 4G. Mas eu acho que está meio geral, é meu muita gente usando. E a minha também está Então, oscilando. mas a minha acho que deu um problema mesmo em algum cabeamento. Aqui E a aí gente reinicia. Boa noite. Oi, Filomena, tudo bem? Tudo bem? Vocês? Também. Nós estamos com a internet ruim hoje. Todo mundo está falando isso. Até a Renata está dizendo aqui ó, que está tentando entrar, mas a internet está difícil. Boa noite. Boa noite. Oi, Noeli. Tudo bem? Acho que eu vou ficar sem a imagem, porque a minha internet está... É só desligar a câmera, eu também não posso ligar a minha, porque senão eu caio na hora. Manda um beijo, viu? Para a Miriam, uma graça. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Eu que agradeço. Caso a Renatinha não consiga entrar, quem pode fazer a prece inicial para a gente? Só para já irmos nos preparando, né? Que já são 7h33. Ela está com dificuldade na internet. Então, se quiserem, eu não preparei nada, mas eu posso fazer a prece. Combinado. Consegui, então... gente. Acabei de entrar. Conseguiu? Tá bom. Obrigada, Tânia. Nada. E se eu apagar aqui a minha imagem, é pelo mesmo problema de vocês, tá? Conexão. Mas aí eu vou voltando de vez em quando. Eu tive que entrar pelo celular, no computador não abriu de jeito nenhum. Glaucia está então. com o mesmo problema. Olha, eu acho que então a gente já pode ir começando, porque hoje o tema da aula é bastante extenso, para não atrasar muito, tudo bem? Então, eu vou deixar com você, Tânia. Primeiro vai fazer a Kathleen. Kathleen, vamos começar então? Né, Marilene? É o capítulo 8, né? Então, vamos lá.
É o capítulo 8 da Agenda Cristã, né? Tem como título Irmãos em Perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Então, aqui ele vai dizer, né, que a gente nunca deve mudar o outro, mas sim nós mesmos, né? A gente precisa se atentar, às vezes, a querer dizer o que a gente tem, o que o outro deve fazer a partir da minha perspectiva, né? E aí ele diz que isso é um perigo, né? A gente tem que olhar para nós mesmos, né? Antes de olhar o outro, olhar a nós mesmos. O segundo item, ele vai dizer, os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Então, assim, eu pensei, né, o quanto é importante a gente também estar nesse conhecimento de nós mesmos, numa reforma íntima, né, que mais voltado para nós mesmos, assim, né, no conhecimento de si, né, verdadeiro. Aí no outro item, na outra página, ele vai dizer assim, os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Às vezes a gente fica muito, né, na imaginação, no espiritual, no psíquico, e esquece um pouco de aterrar, né, de ver que a gente está aqui, né, que a matéria, ela também é uma condição nossa, então a gente precisa respirar, né, a gente precisa se alimentar, então a gente precisa ter esse equilíbrio. No outro item diz, os que permanecem incessantemente preocupados em se defender, ele também é considerado um inimigo, né, querer se defender de tudo, nessa preocupação, e ao invés disso é viver mais numa leveza, tranquilo, sem precisar ter uma armadura, né, de defesa. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Também ele vai dizer que isso não é legal, né, então a gente deve fazer um, depois o outro, e não vários projetos sem nenhuma concretização, né? É importante a gente planejar, mas também concretizar a partir do momento que seja possível, né? Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Aqui também ele volta na parte prática, né? A prática do bem, em cultivar. Então, eu já sou sabedora do conhecimento de determinada doutrina ou de determinada religião, agora eu preciso estar praticando, né? O perdão, a benevolência, o que for necessário. Então, assim, o quanto é importante colocar em ação, em movimento o que a gente aprende. O outro item é os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Então, assim, é muito importante a gente compreender e amar o próximo, inclusive nós, o próximo, inclusive os nossos inimigos, né? É muito fácil a gente, às vezes, falar, eu não gostei dessa pessoa. Não fica a cara, mas assim, a gente precisa ter essa compreensão, né? Esse olhar caridoso, um olhar de respeito, pelo menos de respeito, né, para o outro, mesmo que, né, os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Então, aqui ele vai dizer que isso também é um perigo, né, a pessoa quer fazer só ela tudo e não deixa o outro também participar desse altruísmo, dessa caridade, dizer, você pode fazer isso para mim também, eu faço isso, você faz aquilo. Isso também envolve um pouco o ego, né? Eu faço, eu que sei, sou eu. Aí, então, ele diz que isso é um perigo, né? Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Esse me chamou muita atenção, né? O quanto é difícil desapegar, né, de algo que nos machucou. Então, é muito importante a gente tentar libertar isso, soltar como se fosse um balão, para bem longe, que é o perdão, né? E
os que encontram ensejo de se entendiarem da vida, né? Os que têm uma facilidade muito grande em estar num pessimismo, de não gostar mais, né? De criticar a vida. E aí precisa procurar ajuda, né? Porque a gente percebe que isso rapidamente, essa tristeza pode ocasionar alguma coisa mais séria, né? Na parte psíquica, né? De depressão, essas coisas, o distanciamento, né? A pessoa quer ficar mais sozinha. Então é importante, e aí o que eu falaria para uma pessoa que esteja nesse sentido, né, que ela está meio triste com a vida, assim, faz um trabalho voluntário, faz qualquer coisa voluntária, que daí ela já vai se acalmando, vai tendo um pouco mais de paz, né, esquece um pouco ela, e aí vai distraindo, até conseguir voltar. Então é isso, eu achei muito interessante esse capítulo, serviu muito para mim, e realmente me colocou em alerta, em atenção. Gostei muito de ter lido. Obrigada, Kathleen. É importante esse tema porque ele fala tanto do nosso, né, do autoconhecimento, ele fala da empatia, fala da compreensão, né, da gente incluir as pessoas com as nossas atividades. Então, ele é muito abrangente e dá uns toques bem importantes para a gente, né? Só a questão do autoconhecimento já é uma lição bem difícil da gente fazer, e é um exercício diário. Obrigada. Boa noite, Laudinei, Zibéria, que eu ainda não vi. A Kátia, a Raquel, boa noite, viu? Sejam bem-vindos. Desculpem o atraso, aí eu estava com um pouquinho de dificuldade para conectar hoje. Hoje estava todo mundo assim, tá todo mundo igual, viu, Laudinei? Bom, então vamos começar com terminar a segunda etapa, né? Que a Renata vai fazer a prece para a gente, né, Renata? Isso. Boa noite, né? Nossa, também estou igual a Laudinei aqui, respirando fundo. Vamos nos concentrar, agradecer mais uma vez esta nossa oportunidade de estarmos todos juntos aqui, agradecer a espiritualidade que sempre nos acompanha, agradecer nossos professores queridos que têm todo carinho e dedicação, e vamos iniciar fazendo a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Obrigada, Jesus, obrigada, nosso Deus. Assim seja. Plínio, é contigo. Já deixei disponível, então, para você fazer a sua apresentação do Evangelho, tá? Você já compartilhou minha tela? Pode compartilhar, sim. Fechar a conversa. Não está dando certo? Agora sim. Certo? Certinho. Só coloque em modo apresentação, se você quiser que fique mais nítida a tela. Tá, agora, tá? Certo? Estamos vendo, só coloca no modo de apresentação. Sim. Isso mesmo. Tá. Então, hoje, boa noite, nós vamos falar hoje do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, mais precisamente nos itens 5 a 7. Então, iniciando, nós vamos ter uma passagem de Jesus que ele comenta uma recomendação da lei de Moisés, que está no capítulo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 28, pecado por pensamento e adultério. Deixa eu alterar aqui. Então, certa vez, Jesus falou o seguinte,
aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, Jesus, porém vos digo que se olhares para uma mulher com mau pensamento, para com ela já cometesse adultério, com ela em seu coração. Então, antes de iniciar o nosso estudo, nós vamos falar sobre duas palavras. A primeira é pecado, né? O que é o pecado, né? Pecado é sempre quando nós cometemos um erro, cometemos uma transgressão às leis divinas. Então, quando nós pecamos, é quando nós cometemos algo contrário às leis divinas. Por exemplo, a lei do amor. O que é a lei do amor? É fazer aquilo que eu gostaria de receber. Então, sempre que nós transgredimos uma lei, que nós chamaríamos aqui hoje no mundo de crime, nós também temos, também com relação às leis divinas, o chamado pecado. Então, o nosso estudo, ele fala sobre o pecado por pensamento, com base em uma passagem que Jesus fala sobre isso. Então, aí ele vai falar sobre um pouquinho do pecado, né? Da origem do hebraico. E a segunda palavra, que também fala muito nesse capítulo, é o adultério. A princípio, né, a gente fala, o que é o adultério, né? Nós sabemos que a doutrina espírita é a união da ciência, da filosofia e da religião. Se a gente busca na ciência o que é a tradução da palavra adultério, nós temos dois significados, que uma é a violação da fidelidade conjugal, que é aquela ideia comum que quando você fala adultério, todo mundo pensa nesse significado. Mas existe um segundo significado, que é a falsificação, a adulteração, é uma violação. Por exemplo, a gente escuta que a gasolina foi adulterada. Então, ela é uma violação. Então, nós vamos ver nesse capítulo, nessa parte, que Jesus, ele não fala só da questão da violação da fidelidade, praticamente, né? Mas ele vai falar também da violação das leis divinas. Então, lembrando, lá na Antiguidade, Moisés nos trouxe uma das leis, né? Que é a lei do adultério. Mas nesse caso, é uma adultério ele como ação, né? Como comportamento. No caso, faria o ato em si do adultério, né? Mas só que Jesus, ele vai um pouco mais além. Ele fala assim, né? A palavra adultério, ela não deve ser entendida no sentido exclusivo da acepção como ela é própria, porém no sentido mais geral. Então, o que ele fala? Então, qual é a questão geral, né? Que é a questão da transgressão das leis divinas. Todos nós temos, e aqui eu coloquei aqui também um slide aqui, né? Que ele fala que Jesus, né, ele empregou essa palavra adultério para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal. E seria, nesse caso, né, o sentido dele seria a violação das leis divinas, né? Nós temos 11 leis divinas, né? Mas a mais importante, que a Glócia falou, é a justiça, amor e caridade, né? Que é fazer para os outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. E aí também ele traz um sentido da palavra adultério aqui. E seguindo, todos nós temos no nosso campo interior nossos sentimentos, nossos valores, nossas emoções. E sempre que nós realizamos alguma coisa, criamos algo, antes de exteriorizar externamente aquilo que já foi pensado por nós, então o pensamento ele é mais profundo que o simples comportamento. E Jesus está mostrando aqui o seguinte, que se o nosso interior não for puro, for impuro, nós cometeremos os erros. Então, é claro que é muito importante, no primeiro momento, a gente trabalhar a questão das ações e dos comportamentos. De não praticar, por exemplo, o adultério, a maledicência ou a violência. Então, esse é um primeiro ponto. Mas só isso não adianta.
Porque em determinados momentos podemos ter um estímulo externo que nos faça cometer algum erro, alguma transgressão. Então, ele fala aqui, ele fala assim, olha, é importante também, no segundo momento, a nossa mudança interior. Isso, é claro, é mais difícil, né, do que a primeira. Então, nesse momento, Jesus fala que nós precisamos mudar até mesmo os nossos pensamentos. E somente com a pureza interior dos nossos pensamentos retos, claros, dentro da conformidade das leis divinas, então que nós teremos essa pureza. E não cometeremos esses pecados, essas transgressões com base em nossos pensamentos. Então, é muito importante também falarmos que o pensamento, ele cria, nós sempre, quando nós pensamos, nós emitimos vibração, né? E essas vibrações, da mesma forma como nós fazemos uma prece, pedindo a Deus, agradecendo a Deus. Então, esses pensamentos emitem vibrações, e isso é propagado. E quando nós temos pensamentos equivocados, pensamentos que nos adoecem, né? Tipo, não consigo, não posso, eu sabia que não ia dar certo, tudo de ruim me acontece, tenho medo de não conseguir. Isso tudo, esses pensamentos equivocados, nós também estamos emitindo as vibrações, só com um aspecto negativo, com pensamentos inferiores. E esses pensamentos atrairão para mim aquilo que for similar, né? Ou seja, se eu penso positivo, eu terei boas energias. Se eu penso o contrário, eu vou atrair maus pensamentos, pessoas com essas tendências. E aqui a gente faz uma adendo, né, que eu vou ler agora. Que a gente tem que fazer uma distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho, ela avança na vida espiritual, ela vai se esclarecendo e pouco a pouco ele se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade. E isso depende, é claro, do livre-arbítrio. Plínio, a sua tela não está avançando, você está percebendo? Está parado no primeiro slide. Ah, é? Sim, pelo menos para mim aqui, vocês também. Também. Deixa eu ver. Espera aí. E agora? Ainda continua parado no primeiro. A gente tem uma pré-visualização do segundo, mas está visível o primeiro. Mas tudo bem, se você quiser seguir assim, não tem problema. A gente está prestando atenção no que você está falando. É que eu vi que você fez uma apresentação tão bonita e eu não estou conseguindo ver, achei que era só comigo aqui, porque todo mundo está com a internet um pouquinho... E agora? Já está no quinto, se não me engano. Eu acho que eu desconectei aqui. Não tem problema, Plínio. Pode ir seguindo, vai lendo para a gente, tá bom? Então, concluindo nosso estudo aqui, com relação aos pensamentos, né? Então, a gente percebe que os pensamentos eles são muito importantes. Eles são tão importantes quanto o comportamento. E se a gente não atuar, se nós não atuarmos nos nossos pensamentos, em nosso eu interior, em nossos valores, a gente corre o risco, em alguma oportunidade, de novamente ter aquele pensamento exteriorizado em um comportamento equivocado. Então, para nós que buscamos a transformação de si mesmo, é importante que, primeiro, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos. E é preciso muita disciplina e renúncia do coração, para que a gente consiga mudar os nossos pensamentos. E, então, o simples fato de a gente pensar coisas boas, coisas claras, retas, isso já, com certeza, vai ajudar muito a gente. Deixa eu ver. E nesse capítulo, ele faz uma pergunta, se esse princípio, né, leva-nos naturalmente a essa questão. Sofre-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? E aí ele responde, né? Em resumo, a pessoa que nem sequer consegue
concebe um mau pensamento já realizou o progresso. Aquela pessoa que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. Então, são 3 tipos. E, por fim, aquela pessoa que tem os maus pensamentos e se compraz, né, quer dizer, se contenta e satisfaz com o mau pensamento, ainda está sob a força do mal. Porque Deus é justo, né? E Deus, ele entende essas 3 tipos de pessoas, né? Aquela pessoa que já realizou o progresso, aquela pessoa que está em vias de fato de realizar o progresso, e aquela pessoa ainda que se contenta com os maus pensamentos. Como Deus ele é justo, ele leva em conta todas essas diferenças, né, de responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Então é isso. Eu vou agradecer, então. Se alguém tiver alguma observação, eu agradeço. Eu achei bem interessante você primeiro esclarecer sobre a adulteração, né, que não é só baseado num pensamento que a gente tem que entender isso. Eu achei bem legal você ter trazido esse esclarecimento e a forma como você colocou para a gente. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir? Línia, eu vou pedir então agora para você fechar sua apresentação, por favor. Pronto? Isso. Prontinho. Obrigada. Bom, hoje nós vamos começar a falar, estudar, né, a lei de progresso, que também a gente ouviu aí no Evangelho com o Plínio falando para a gente. Nós estamos na nossa 9ª aula. Peraí que tá devagar, viu, gente? A internet tá de carroça mesmo hoje. E aí, o aplicativo não está indo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu queria que vocês fossem aí já dando uma pensadinha para a gente já fazer uma definição do que é o progresso, né? Para a gente já começar a fazer um pensamento, né? Cada um pode entender o progresso de alguma forma. Então, é legal que a gente já comece a pensar um pouquinho. O que eu entendo, né? O que é o progresso? Para a gente discutir um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho. Bom, pelo jeito ainda não apareceu a tela para vocês, né, pessoal? Vou tentar mais uma vez, tá? Tá aparecendo nada. Hoje está bem ruim a nossa internet, tá como um todo aqui. Se eu cair, eu entro de novo, tá? Vamos lá. Agora apareceu. Ai, que bom. Legal. Deixa eu só maximizar aqui, né? Está bem carroça mesmo. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Você viu, o Plínio estava apresentando e, de repente, parou a apresentação dele. Bom, estou tentando aqui, gente, mas eu nem vou ficar dando muito enter, senão ele vai travar e fica pior, né? Então, vamos lá. Vamos ver a definição aqui do progresso. Vou botar por vocês aqui no cantinho. Então, olha só, pelo Aurélio, né? Pelo nosso dicionário da língua portuguesa, progresso é um conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo, né? É a evolução. Olha a marcha lenta, agora que ele vai em modo de apresentação, se é que vai. Isso, foi. Olha só. Conjunto das mudanças ocorridas no curso do tempo. É uma evolução. Agora, vamos olhar a definição de Leon de Denis, que olha só. O progresso é a aspiração pelo melhor. É a prova da existência em nós de um princípio superior
de alguma coisa grandiosa, divina, que nos encaminha para destinos mais altos, né? Que nos lança sempre para frente, nos domínios nos domínios do pensamento, da consciência. Baseado nessas duas definições, alguém pensa em alguma outra coisa de progresso? Porque eu li um artigo que eu achei super interessante. Quando a gente soluciona um problema, é um progresso, né? Às vezes a gente está no trabalho com alguma dificuldade e, de repente, você encontra a solução. Você acaba obtendo um progresso. Então, o progresso também é uma solução de problemas, né? Dentro do progresso, dessa lei de progresso, a gente vai ver alguns estágios aqui que Kardec, ele colocou algumas questões, né, para os espíritos, englobando primeiro o estado de natureza, depois sobre a marcha do progresso, depois sobre povos degenerados, sobre a civilização, o progresso da legislação humana e a influência do espiritismo no progresso. Eu anotei dessa forma e todas essas questões, porque caso vocês queiram depois, um tempo, olhar no Livro dos Espíritos todas essas questões, a gente aqui não vai ter tempo hábil para entrar em todas as questões. Mas aqui tem todas as perguntas que Kardec fez a respeito de cada estágio, de cada etapa, falando de progresso aí baseado nesses 6 tópicos. Bom, existem, pessoal, 2 espécies de progresso. Alguém quer chutar? Alguém sabe quais são essas 2 espécies de progresso que estão contidas, né, nas leis morais? Se não A intelectual e a moral seria? Isso mesmo, Laudinei. O progresso intelectual e o progresso moral. E isso é uma lei natural, né? Que essa evolução se dê, impedindo aí que o homem permaneça estagnado, né? Deixando aí o seu estágio de infância espiritual, porque aí ele não valeria nada toda essa perpetuação. Então, existe essas 2 fases aí do progresso, né? E a gente agora precisa entender, porque apesar delas serem bastante uma consequência da outra, elas não andam lado a lado, elas não estão, né, na mesma, elas prestam, olha, mútuo apoio, mas, no entanto, elas não marcham lado a lado, né? O progresso intelectual e o moral não estão caminhando juntos, e a gente vai agora entender um pouquinho, né, nesse estudo que a gente vai fazer, ver qual que é a relação entre o progresso moral e o progresso intelectual, e também identificar aqui os maiores obstáculos que a gente tem para encontrar esse progresso moral. Então, olha só, né? Nós estamos investigando o espaço, o homem já alcançou a Lua, ele tem uma projeção de alcançar Marte, né? Se vocês olhar lá o dono da Tesla, o Aslo, não sei, ele já tem até um foguete lançado por um experimento, porque a ideia é que em alguns anos se possa ir e voltar para Marte. Enfim, a gente lança sonda, telescópios para o universo, e, no entanto, quando se trata das comunicações, inclusive a gente até comentou sobre isso no começo, aqui antes da um bate-papo entre o Plínio e mais algumas pessoas, quando se trata das comunicações, às vezes as mais simples do dia a dia, as comunicações em casa mesmo, por exemplo, ou junto com os nossos vizinhos, com os companheiros de trabalho, vocês podem ver que muitas vezes são comunicações ainda muito difíceis. Então, ainda são marcadas as comunicações com muitos ruídos, e aí acaba não tendo uma compreensão legal. Então, ainda não são conduzidas com muito amor, né? Pelo princípio da não violência, da amorosidade, da compreensão, enfim. Embora todo esse avanço, né, por fora, internamente,
a gente vê que, se tratando de sentimentos, a gente verifica ainda alguns desafios para a gente superar. Então, olha só, 2 espécies de progressos, ambos prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. Por quê? Né? A gente também tem que entender um pouco disso. Por que que elas não andam lado a lado? O primeiro, né, o progresso intelectual, que a gente vê, surge todo dia, né? Vem sempre num contínuo. A gente vê as pesquisas, né, humanas, a gente vê os nossos anseios por melhorar o meio que a gente vive, ter um pouco mais de conforto, mais facilidades. E a gente nunca esteve tão conectados como agora. Olha só, aqui mesmo, nós estamos nesse estudo, nessas reflexões, graças a essa possibilidade que a tecnologia nos dá, né? Ela nos aproxima, ampliou aí as possibilidades de troca. E percebem que, no entanto, assim mesmo, a gente vê que existe a solidão crescendo, avassaladora, né? Sendo aí, segue como o Emmanuel diz, né? Um flagelo crescente. Quantas pessoas estão adoecendo, se fechando, com tanta tecnologia, com tanto acesso a tudo, ainda existe essa solidão. Então, essa solidão, paradoxalmente, em meio a toda essa multidão, em meio a esse mundo tão veloz, tão ágil, mas que, ao mesmo tempo, está tão indiferente, tão frio, e muitas vezes, né, essa solidão, ela é vivenciada, como eu disse, dentro de casa mesmo. E aí a gente precisa ter um olhar mais carinhoso, para que não venha a ser como vem sendo, né? Um elemento aí que acaba desestabilizando as relações. E aí a gente tem o segundo, que é o progresso moral, que ainda está tão entravado. Né? Por quê? Por que o progresso moral está tão travado ainda? Que obstáculos, né? O que impede esse avanço do progresso moral? Então, existe um livro muito interessante de Emmanuel, que ele fala no capítulo 3, esse livro chama Recados da Vida, e ele nos traz uma reflexão bastante interessante sobre o título Progresso Face Dupla. Essa face exterior, né, esse progresso aí do intelecto que a gente acabou de ver, né, o progresso da ciência, esse progresso da tecnologia, e, por outro lado, essa face interior, a criatura aí com seus sentimentos no seu mundo íntimo, que ainda precisa avançar bastante, né? Então, achei legal a gente falar um pouquinho sobre tudo isso, porque apesar da gente estar nesse agito todo da tecnologia, vejam quantas coisas ainda realmente não caminham junto com esse progresso todo que a gente tem visto. Tudo bem aqui, pessoal? Querem colocar alguma coisa nessa fala toda? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Ficou claro, né? Lembra lá daqueles estágios? Vamos ver um pouquinho do estado natural. O estado natural e a lei natural são as mesmas coisas? O que vocês acham? Estado natural e a lei natural. Claudinei acha que não. Não são a mesma coisa realmente, né? O estado natural é o estado primitivo, é a infância da humanidade, é o ponto de partida. E a civilização ela é incompatível com o estado natural, porque a lei natural ela contribui para o progresso da humanidade. Fez sentido? Ficou claro? Então, o homem ele não foi destinado a viver perpetuamente no estado da natureza, como não foi a viver eternamente na infância. E aqui, o homem pode retroceder ao estado natural? O que vocês acham? Não, né, Laudinei? O homem ele deve progredir sempre e ele não deve voltar, mas não volta mais ao estado aqui de infância.
Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição é negar a lei do progresso, né? Então, é como se ela não pudesse existir, e ela existe. O outro passo, né, outro estágio é a gente ver a marcha do progresso. Então, a gente sai lá do estado do natural e começa a marcha do progresso. O progresso moral acompanha sempre o intelectual? Todo mundo viu, né, no começo, lá que elas não andam lado a lado. Então, olha só, o progresso moral, ele decorre sempre do progresso intelectual, mas eles não acontecem imediatamente, né? Então, já ficou claro para a gente que o progresso moral, ele decorre do intelectual, tudo bem? Como pode o progresso intelectual engendrar, né, gerar o progresso moral? Então, como é que um progresso de todas essas descobertas pode gerar aí o progresso moral? Alguém quer arriscar alguma coisa? Não tem problema. Olha só, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Kathleen, lembrei de você quando eu estudei essa parte, né? Olha aí, compreensíveis, fazendo compreensível o bem e o mal, né? Que o mal ainda está aí. Então, quanto mais a gente progride intelectualmente, supõe-se que a gente aprende mais, a gente já consegue discernir muito melhor o bem e o mal. Tudo bem? Então, o homem, desde então, ele pode escolher entre uma coisa e outra, porque ele tem, né, ele desenvolve o livre-arbítrio e acaba acompanhando essa questão da inteligência, e aí aumenta, obviamente, a responsabilidade dos nossos atos. Então, quanto mais eu me aprimoro intelectualmente, mais eu tenho condições de discernir entre uma coisa e outra. E eu tenho livre-arbítrio para fazer a minha escolha, né? E, claro, assumir as responsabilidades dessa minha escolha, como a gente já estudou em aulas anteriores. Então, olha só, tem a questão 780b que Kardec fez. Como se explica, então, que povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Porque acontece isso, né? E olha a resposta que a espiritualidade deu para o Kardec. O progresso completo é o nosso objetivo, né? É o alvo a atingir. Os povos, assim como os indivíduos, só passo a passo vão conseguir atingir esse objetivo, até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência até para fazer o mal. É o livre-arbítrio dele, né? Então, gente, o nosso objetivo é isso, é ter os dois progressos caminhando lado a lado. Mas, enquanto eu não tenho a minha parte do progresso moral desenvolvida, eu vou agindo mais intelectualmente e posso, então, estar pendendo aí para uma outra vertente. A moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. É muito interessante quando a gente estuda, né? A Gláucia tem muita razão quando ela fala da paixão que a gente desenvolve pelas leis morais, porque ela é completa, ela nos situa em todos os pontos e faz a gente repensar realmente em tudo, né? O homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, né, gente? Mas ele pode entravá-la e embaraçá-la algumas vezes. Ele pode atrapalhar essa marcha aí do progresso. Olha a questão 793. Como reconhecer uma civilização completa, né? Onde existam os dois progressos, o intelectual e o moral? Pelo desenvolvimento moral. Só poderei dizer verdadeiramente civilizados quando for banido de vossa sociedade os vícios que desonram e quando passardes a viver como irmãos. Até esse momento, não serei nada mais do que povos esclarecidos. Olha que grande sacada essa, que grande informação. Você pode até ser esclarecido, mas você ainda pode não ter
está gatinhando no seu desenvolvimento moral, né? Você tem todo esclarecimento se você conseguir alinhar as duas coisas, mas ainda você está no caminho do esclarecimento. Vamos lá. Uma civilização, ela exprime o estágio moral da maioria dos homens que nela vivem. E a encarnação, ela é necessária para esse duplo progresso? O que é que vocês acham? A encarnação é necessária ao duplo progresso, tanto a um quanto ao outro? Umas perguntas que às vezes a gente fala, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, né, Laudinei? Eu acho assim que assim, olha, para moral é necessário reencarnar, né? Mas para intelectual você estuda de onde tiver, sei lá. Segundo a resposta, olha aqui, dos espíritos, sim, tanto moral e intelectual do espírito. Então, para esse progresso, a encarnação realmente é muito necessária. Então, por quê? Para o progresso intelectual, é através aí da atividade obrigatória do trabalho. E ao moral, né, o progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. E é bem isso mesmo. E reencarnação, olha só, a pluralidade das existências, cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-la como há muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Isto está em Gênesis, no capítulo 1, lá no item 34. Então, a dor ajuda o progresso da humanidade, gente? A dor ajuda o progresso da humanidade? Acredito que sim. Sim. A dor é sempre o elemento amigo e indispensável, né? Se não é pelo amor, é pela dor que a gente acaba aprendendo. Então, ela é indispensável. E seguindo aquela sequência, a gente vai falar um pouquinho agora das perguntas que Kardec fez com relação aos povos degenerados. Vamos lá. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Será que existe isso? É natureza dele já ser rebelde contra esses progressos, gente? Sim, mas eles vão se aniquilando corporalmente todos os dias. Então, ele até pode existir sim, mas isso não dura, vai se aniquilando todos os dias. Qual será o destino futuro dessas almas, né, que animam aí essas raças? A gente precisa lembrar que todos chegarão, né, à perfeição, passando por outras existências, porque Deus não deserda ninguém. Então, apesar dessas almas rebeldes, vai chegar um dia, ele vai aprendendo, não importa aí quantas encarnações levem, mas vai passando, aprendendo pela dor, vai chegando no seu desenvolvimento, no seu progresso. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? O que vocês acham? Eu acho que sim. Agora, eu estava pensando aqui se essa dor ela ocorre só em mundo em expiação, porque eu acho que vai chegar um momento que, no processo evolutivo, a gente não vai ter um mundo mais equilibrado, mais harmônico, né? Então, eu acredito que isso que a gente vivencia é pelo estágio evolutivo do nosso mundo, né? Porque que vai chegar de um momento provas. Que vai chegar um momento que a gente vai estar num outro padrão, né? A gente vai sair do mundo de expiação, né? Vai entrar para o mundo da regeneração e assim sucessivamente, exatamente para a gente ir superando isso, se tornando, fazendo com que o nosso progresso moral seja tão avassalador enquanto intelectual, que caminha a velocidade luz, né? Muito rápido.
enquanto que o outro não. E aqui, com relação a essa pergunta de todos os povos numa só nação, eu vou ser bem sincera, eu achava que a resposta era sim. E, na verdade, olha só, uma nação única, não. Seria impossível, respondeu os espíritos para Kardec, visto que cada diversidade dos climas se originam de costumes e necessidades diferentes, né? Lembrando que a caridade, porém, ela não tem distanciamento, não tem latitude. Mas, segundo a gente aprende aqui, né, no Livro dos Espíritos, não vai ter uma única nação. E por que tem essas diversidades aí? Muito interessante, é muito gostoso a gente estudar, porque a gente vai vendo algumas coisas que, às vezes, o óbvio não existe, né, gente? E aí, na opinião de vocês, ou quem souber, quais são os obstáculos que a gente encontra para atingir o progresso moral? Quem pode me falar um pouquinho? Ou o que acha que pode ser, né? De repente a gente sente alguma coisa, olha, eu acho que a gente não avança moralmente por conta disso. Principalmente o orgulho? Orgulho, sim. E egoísmo. Exatamente. Né? Egoísmo também. Olha só, esses são os grandes obstáculos ao progresso moral. Então, a questão 785 diz assim, olha, são esses os grandes entraves ao progresso moral, ao equilíbrio, ao ajustamento do progresso moral ao progresso intelectual. A gente para pensar duas palavrinhas que, de fato, parece que é difícil de sair da gente, né? Porque o orgulho, o egoísmo, às vezes a gente comete e nem percebe, né? Porque distanciados do progresso moral, esse progresso intelectual será muitas vezes, inclusive, vocês podem perceber, eles vão ser utilizados para acirrar ainda mais os ânimos, né? O egoísmo, a violência, as diferenças, as separações, porque, como nos diz Kardec, o conhecimento por si, se ele não for ancorado, se ele não tiver amparado pelo desenvolvimento moral, muito mal ele poderá fazer. Então, é esse o progresso que nós temos visto no mundo, né? Essa grande imagem, grande quadro que o mundo, nesses tempos em que a gente vive agora, tem nos apresentado. E é muito triste isso, a gente precisa pensar muito nesse nosso progresso moral. A gente tem aí os pontos mais altos, né, do desenvolvimento por fora, né? A gente conhece muita coisa, seja de cultura, né? A gente tem aí facilidade para aprender algumas coisas. A própria internet, né? O senhor Google nos ajuda muito, mas ainda a gente tem tantos desafios, né? Com tantos ajustes a serem feitos quando se trata aí no campo do desenvolvimento moral. Por isso que ainda a gente vê grandes feridas, né? Quantas dores, tantas dificuldades que acabam fazendo a nossa convivência, a nossa sociedade passar. A gente entende que a chaga, né, da corrupção, a chaga do preconceito, a chaga das guerras, das misérias, da fome, gente, né? Enfim, tudo isso acaba surgindo assim como uma discrepância que ainda existe entre essas duas faces do progresso. E quando a gente vê isso, parece que dá um aperto no coração, porque com tanto aprendizado, com tanto conhecimento intelectual, olha quanto que a gente ainda tem que cavalgar, quanto que a gente ainda tem que aprender para a gente fazer o nosso progresso moral seguir em frente, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá ficando claro? Né? A comunicação é muito importante, como a gente viu lá no começo, né? É importante a gente se fazer entender,
Então, se alguma coisa não estiver bem clara, por favor, né? Eu tenho aqui umas professoras ótimas, tem a Gláucia, tem o Zibéria, que pode socorrer a gente, mas me interrompam a hora que quiserem, tá bem? Então, vamos falar agora um pouco da civilização. Olha só a pergunta que Kardec fez em relação a isso. A civilização é um progresso ou é uma decadência da humanidade? A civilização, que é esse mundo, né, que a gente viu aí, a gente falou agora há pouco, vocês acham que ele acaba virando progresso ou decadência? Progresso. Olha só, é um progresso incompleto, Catherine, porque o homem não passa subitamente da infância para a maturidade. Então, ainda não é assim de uma vez. É um progresso que ainda ele é incompleto. Por que a civilização não realiza todo o bem para produzir esse progresso, né, da parte moral? Porque os homens ainda não se encontram em condições e nem disposto a tal, gente. Não é verdade? Ele vê outras coisas, outras prioridades, outras necessidades, mas ainda ele não tem essa predisposição para olhar para esse lado da nossa questão, do nosso progresso moral. E aí, como é que a gente pode reconhecer quando uma civilização agora está completa, né? Pelo desenvolvimento moral. Só poderei dizer verdadeiramente civilizados quando for banido de vossa sociedade os vícios que os desonram e quando passardes a viver como irmãos. Até esse momento, como foi falado agora há pouco, não serei mais do que povos esclarecidos. Essa é uma parte super importante. Com todo esse esclarecimento, ainda não é possível dizer que a gente tem essa civilização completa. Então, uma civilização, ela vai mostrar, ela exprime o estágio moral da maioria dos homens, né? Deixa eu pôr aqui um pouquinho para cima, que nela vivem. E é bem isso mesmo. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das calamidades, vencendo o medo das calamidades. A Terra está sujeita de tempos em tempos a sofrer um abalo físico ou moral para que a humanidade avance. Olha que interessante isso, gente. A gente precisa sofrer abalo para a gente poder crescer, avançar. Então, o sofrimento não tem exclusiva finalidade corretiva, senão educadora, abrindo aí percepções que não seriam conhecidas como seu contributo. Isso quem fala para a gente é a Joana de Ângeles. Então, olha só, achei muito, muito legal isso que ela fala sobre esses abalos, né? A gente aprendemos que o principal meio que Deus atua na criação dele é através dos espíritos, certo? Então, por meio desses emissários, né, desses espíritos adiantados, que por vezes ele faz encarnar aqui no planeta terreno, nas mais diversas áreas de desenvolvimento, e é ele que vai, né, estimulando por meio desses abalos morais, por meio desses abalos físicos, ou mesmo no sentido de descoberta, ele vai estimulando a humanidade a progredir. Então, quando nós lemos no Evangelho abalos, vem à cabeça da gente assim, cataclismas, né, destruições, mas muitas vezes nós não entendemos que esses abalos são como aquilo que é assim impactante. É como aquilo que para certo estágio evolutivo acaba choca a gente. E se nós pensarmos nas grandes transformações da humanidade, todos os grandes missionários, enquanto estiveram aqui conosco, foram aqueles que abalaram seus tempos. Porque traziam elementos muito novos, seja em termos físicos, em conquistas intelectuais, desenvolvimentos materiais,
seja em termos morais. Então, nós temos aí grandes abalos que o alto, né, a providência, o Criador, por meio dos espíritos que atuam cumprindo esses desígnios, envia para a humanidade. Um deles, talvez o mais fundamental para o progresso da humanidade, foi o advento do Cristo, né, gente? Que foi o grande abalo, né? Restituindo aí a humanidade para novos rumos, destruindo, digamos assim, aos poucos, ao longo aí de todos os séculos, as velhas e gastas bases, né? Os fundamentos antigos, enfim, né? Em que a gente colocava aí as conquistas ilusórias, para depois lançar as bases aí do porvir, das construções espirituais, dos valores dos espíritos, né? Então, Jesus, o Evangelho de Jesus, sem sombra de dúvidas, foram um desses grandes abalos morais, porque Deus acabou fazendo o quê? Agitou a humanidade, né? Acaba estimulando a humanidade a progredir. E eu nunca tinha pensado por esse lado, verdade? Então, às vezes, é preciso dar uma chacoalhada em tudo para a gente acordar e mudar, que esse abalo, então, é muito nesse sentido. Passando aqui para esse outro tópico, progresso da legislação humana. Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Vamos lá. Pode. Olha a pergunta 794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? O que vocês acham? Pode seguir as leis naturais sem que existam as leis humanas? Eu acredito Poderia. que não. Ué. Olha, não, poderia se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. Então, a sociedade, porém, ainda tem suas exigências e são-lhe necessárias umas leis especiais. Por isso que existe, né, as leis humanas, porque ainda a gente não tem toda a compreensão que a moral traz para a gente. E qual a causa da instabilidade das leis humanas? Por que será, né? No tempo da barbárie, predominam as leis do mais forte. Mas na medida que os homens estão compreendendo melhor a justiça, aí encontra a necessidade de modificá-las. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproxima a verdadeira justiça. Então, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Olha, muito legal isso. E aí, gente, qual que é a influência do Espiritismo sobre o progresso? Muitas, né? O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? O que vocês acham? Olha que pergunta boa. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou ela vai ser só de algumas pessoas? Alguém arrisca? Vamos lá. O Espiritismo se tornará crença universal porque representa a chave da luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares nascidas aí do capricho do homem, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Isso está no capítulo 38, Missão do Espiritismo, escrita por Francisco Xavier. Bom, concluindo esse estudo de hoje, né, olha só, o orgulho e o egoísmo, assim como todas as demais imperfeições capazes de retardar a marcha evolutiva da humanidade,
chegarão um dia ao seu término, pois Deus reserva ao ser humano um venturoso estado de plenitude espiritual. Entretanto, por ora, enquanto nos encontramos no progresso evolutivo que a lei do progresso faculta, a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem, senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Bom, meus amigos, eu acho assim, é claro que não para por aqui, né? A gente faz um apanhado de tudo que a gente consegue para trazer na aula, mas é um assunto para a gente explorar bastante, né? É um assunto que a gente tem que ver direito. Como é que está o meu progresso moral? Né? Tem algumas questões para a gente fazer. Como é que estão as minhas atitudes, os meus comportamentos? O que é que eu estou fazendo para colaborar com o meu progresso moral e para aqueles que convivem comigo, né? Então, acho que são reflexões que a gente precisa fazer e, assim, não dá para perder tempo, porque essa é a oportunidade que a gente está tendo, não vamos deixar passar. Então, Gláucia, Zibéria, querem acrescentar alguma coisa, assim, importante que vocês têm, que eu tenha deixado passar? Então, eu tenho uma pergunta para fazer para o pessoal. Na erraticidade, a gente não progride? Na erraticidade é quando a gente está naquele período do desencarne, né, Gláucia? No plano espiritual. A gente progride? Eu imagino que sim. Eu também penso que sim. O próprio exemplo do André Luiz, né? Ele chegou todo vaidoso lá, não queria cuidar da forma adequada dos enfermos, achando porque ele já era médico. E aí ele evoluiu muito, né? Aprendeu bastante, foi limpar o pessoal que chegava, limpar chão, sei lá, imagine. Então, por que a gente precisa reencarnar? Eu acredito que é no plano, né, no plano físico, que você tem condições de resolver algumas questões que no plano, na erraticidade, a gente não tem. Mais alguém tem uma ideia? É a prova, não é? A gente estuda e vem fazer a prova. Sim, porque lá é como se fosse um ambiente perfeito. Lembra da aula da Rita, da programação reencarnatória do Otávio? Olha o laboratório lá, né, Gláucia? Mas aqui é que realmente, na tendência da matéria, com todos esses percalços, que a gente vê o que realmente a gente aprendeu ou não. Então, por isso que a gente precisa reencarnar, mas a gente tem um progresso tanto lá como aqui. Aqui a gente reafirma o progresso, ou não, né? No caso do Otávio, a gente já viu, não. E muitas vezes a gente também não, em muitos pontos. Muito boas perguntas, Gláucia. Saúde, Marilene. Obrigada. E aí, pessoal? Como a Gláucia diz, críticas, questionamentos. O que eu não souber, a gente tem aqui a Zibéria e a Gláucia, que dominam super, né, esse segundo ano, e eu estou debutando no segundo ano, então, como uma colega, né, da Gláucia, mas é bom para a gente evoluir também, para a gente progredir. Não é isso, Zibéria? Certo. Mas é por aí, né? Nós temos que começar. E você está no começo, sim, mas está indo bem. Porque é muito boa. As leis morais, elas nos dão amplitude de pensamento, faz nos abrirmos e cada vez
que nós pegamos para ler, para estudar, 1000 coisas nós aprendemos, né? Porque é a nossa realidade. Vejo por aí. Eu, como adoro as leis morais, né? É isso daí. Está muito bom, é por aí. Vamos caminhando. Cláudia, mais alguma observação, alguma colocação para ajudar a fazer, gravar e deixar assim empoderado aí para gente? Então, eu vou procurar um vídeo que eu tenho. Legal. Eu vou colocar no grupo, que é um resumo do progresso. Então, eu coloco no grupo. Combinado. Agradeço. Imagine. Bom, então, gente, vamos seguir. A Grace, né, vai fazer as vibrações para a gente, Grace? Isso. Pode começar? Sim. Então, com o coração mais calmo e em paz, fechemos os nossos olhos, quem assim desejar, para iniciarmos nossas vibrações. Vibremos pela paz mundial e saúde mundial. Vibremos por todos os enfermos do corpo e do espírito, para que sejam envolvidos com sentimentos de paz, coragem e força. Vibremos pelos idosos, pelas crianças e adolescentes, para que sejam tocados e se sintam abraçados por sentimentos de carinho e esperança. Vibremos por nossos lares e pelos lares dos nossos vizinhos, parentes e amigos, para que sejam envolvidos pela luz de Jesus. Vibremos pelos nossos colegas que não puderam participar da aula hoje. Vibremos pela nossa Casa Espírita Fraternidade, assim como por todos os seus trabalhadores, tarefeiros e colaboradores, que sempre nos acolhem com muito carinho. Vibremos pelo nosso grupo. Vibremos por um problema em particular, que Jesus nos conceda serenidade e sabedoria. E, por fim, vibremos por nós mesmos, para que possamos seguir firmes na caminhada de nossa evolução. Assim seja. Assim seja. Agora, Noeli, com a prece final. Continuando sintonizados com a espiritualidade maior, nesse momento de vibração que tivemos, vamos agradecer pela oportunidade de mais um encontro, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais, e como a aula mesmo de hoje nos disse, para que possamos progredir tanto intelectual quanto moralmente. Que possamos, a partir das reflexões que ficaram de hoje, desenvolver um pouco mais o nosso discernimento sobre os caminhos que poderemos escolher a partir de agora, para que possamos trilhar sempre o caminho do bem, eliminar de nossas vidas, ou diminuir, ou prestar atenção em situações em que possamos colocar a humildade acima do orgulho, o amor e a caridade acima do egoísmo. Que a espiritualidade superior que preparou os nossos ambientes para que possamos, para que pudéssemos estarmos reunidos e aprendendo, estejam ao nosso lado, nos acompanhando, nos incluindo, nos orientando, e que possamos passar uma semana bem em paz, equilibrada e com muito amor. Que possamos estar novamente reunidos na próxima quinta-feira, perdão, e que possamos aprender sempre juntos um pouco mais. Que assim seja. Que assim seja. Bom, antes de falar boa noite, a Marilena vai querer saber da escala, né, Marilena? Vamos lá. Agenda cristã. Quem faz? Posso fazer agenda cristã, Renata? Tá. Quem faz a prece inicial? Eu faço a prece inicial.
O Plínio? Perfeitamente. Evangelho. Quem faz? Eu faço. Noeli. Noeli. Vibração. A Tânia. Tânia. Isso. Prece final. Hoje o pessoal tá quietinho aí. Ninguém sabe. Quem? Grace. Grace. A Grace. Então, nossa escala já está feita. Então, uma boa Ótimo, noite a muito bom. todos, viu? Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Tchau. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigado. Boa semana, hein? Boa noite.